Mas pensando em família, vamos ler Êxodo, capítulo 20. Vamos até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem suas filhas, nem teus servos, servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que moravam em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez a terra, os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Verso 12. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os teus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Senhor, aqui está a sua palavra em nome de Jesus. Aplica ela ao nosso coração, e que possamos estar dispostos a obedecê-lo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mês da família. Iniciamos com a ceia do Senhor. Ceia do Senhor. 10 mandamentos. O que eu tenho com isso? Tudo. Tudo. Porque a ceia do Senhor lembra para nós compromisso. Lembra para nós que Jesus morreu na cruz por nós. Lembra para nós que Jesus voltará. E lembra para nós que nós precisamos a cada dia nos comprometer em fazer a vontade do Senhor. Por isso que tem tudo a ver. Hoje nós vamos nos deter, e como durante todo esse mês, vamos falar sobre os 10 mandamentos aplicados na família. E hoje vamos nos deter no verso 3. E o verso 3 diz para nós: não terás outros deuses além de mim. É interessante quando você olha e observa o pacto ou os pactos que Deus fez com o povo de Israel. Não igreja, com o povo de Israel. E o pacto que Deus fez com o povo de Israel começa com o pacto que Deus fez com Noé, segue com o pacto que Deus fez com Abraão, e agora Deus fazendo pacto diretamente com o povo de Israel através dos 10 mandamentos. Aqui nós temos algo muito interessante, que quando você lê os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos está relacionado ao seu relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos está relacionado à sua relação com o próximo. Por isso que Jesus vai nos ensinar que os mandamentos são divididos em 2, ou são resumidos em 2. Nós podemos dizer, então, como o Senhor Jesus nos ensina, que amarás a Deus sobre todas as coisas e amará ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar a Deus se eu não amar o próximo. E eu não posso amar o próximo se eu não amar a Deus. Porque é Deus que efetua, que faz tanto querer e o efetuar na minha vida.
Por isso que é necessário nós observarmos que os 10 mandamentos é entregue por um Deus que exige, que olha para nós e quer transformação da nossa vida. Mas eu quero 3 pontos colocar sobre este primeiro mandamento, que não terás outros deuses diante de mim ou além de mim, em 3 pontos. Primeiramente, quem é o seu Deus? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida por cada um de nós em nosso coração com sinceridade. Quem é o seu Deus? Quem é aquele que domina a sua vida? Quem é aquele a quem você se dirige? Quem é aquele a quem você dedica a sua vida? Aquele que você põe um propósito, aquele que senta, eu queria trazer um trono, mas eu não achei um trono, uma cadeira chique, bonita, só se eu pegasse lá do pastor Neto. Mas eu não queria trazer para nós representarmos o trono do nosso coração. Imagine um trono bonito, cheio de luz em volta, que ele fica numa plataforma girando. É aquilo que tem mais precioso no seu coração. Eu lembro que uma vez eu vi uma propaganda do Fiesta, não fazendo propaganda aqui da Ford, que já foi embora, mas de uma propaganda do Fiesta, que quando eles apresentaram o Fiesta, apareceu o coração de um rapaz, e a namorada entra dentro do coração do rapaz. E então, de um lado do coração, estava o time de futebol dele. O time inteiro lá apertadinho no cantinho. No outro cantinho estava a mãe dele. A mãe dele estava lá, no cantinho, né? E a namorada dele entra assim e fala, nossa, mas está apertado aqui, né? No trono do coração dele estava o Fiesta, o carro. E numa plataforma vermelha bonita, girando assim, com aqueles holofotes assim. Eu tentei achar essa propaganda, mas eu não consegui achar mais na internet. Mas ela traz um sentido muito interessante para nós. Quem está no trono do nosso coração? E isso é importante nós recebemos. Quando nós olhamos o texto, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, Deus está entregando esta mensagem e dizendo que este mandamento atinge diretamente a idolatria. Porque o seu Deus é aquele que está sentado no trono do seu coração. Seu Deus é aquele que é o mais importante na sua vida. Muitas vezes, não é o nosso Deus. Muitas vezes, não é o Deus que comanda as nossas vidas. E eu estou falando para crente. E eu estou falando de mim também. Porque quando nós avaliamos e olhamos esse texto, ele não só atinge a idolatria, como ele atinge, por exemplo, o ateísmo, que diz que nós não precisamos de Deus. Ateu não é aquele que diz que Deus não existe. Pode ser que tenha, mas o sentido real de ateu é aquele que não precisa de Deus. Não importa se Deus existe ou não existe. Para mim, ele não faz diferença. Ou talvez também pode atingir o politeísmo, que diz que precisamos de muitos deuses. Muitos deuses. Cada deus para uma situação, ou também para o formalismo. Aqueles que dizem que precisamos só de uma religião boa e de bons ritos. Isso é suficiente. Talvez eu venha aqui na igreja, participo do momento da ceia, porque o momento da ceia é muito importante. Eu posso faltar qualquer domingo no coração de algumas pessoas, mas eu não posso faltar à ceia. A ceia é importante, mas tudo é importante. Tudo que se relaciona à nossa vida com Deus, ela é importante. Porque a nossa vida com Deus tem que ser prioridade. E quando nós observamos isso, e é necessário nós perguntarmos quem é o nosso Deus? E Deus é um ser ou é alguém que toma o centro da nossa vida. Isso pode ser o nosso egoísmo. Importa o que eu quero. Não importa o que você quer. Não me interessa o que você quer. É o que eu quero que importa. Talvez a minha família é aquilo que é mais importante para mim. Uma vez, num encontro de casais, alguém perguntou, o pastor perguntou para as irmãs, as esposas levantaram e perguntaram, quem é a pessoa mais importante na sua vida? E as mamães falaram, meus filhos. E o marido dela ficou todo murchinho do lado ali, sentado. Veja, quem é mais importante na sua vida? Pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser a diversão,
pode ser o trabalho, aquilo que é mais importante, pode ser talvez a sua casa na praia, que é mais importante. Tudo isso pode se tornar um Deus. Alguém avarento que não entrega oferta, que não dá dízimo, quem é o Deus desse camarada? Mamon. É ele que é o Deus, é ele quem comanda a sua vida. E é necessário, então, a gente fazer essa pergunta: qual é o nosso Deus? E isso importa que nós possamos entender aquilo que Mateus 6,21 diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí estará o seu coração. O maior desafio da vida que nós temos é manter Deus em primeiro lugar. O maior desafio que eu e você temos é colocar Deus em primeiro lugar. E não só isso, não só colocar Deus em primeiro lugar, mas isso também não quer dizer que sonhos, ambições profissionais, estudo, isso não é importante. Isso é importante. Ganhar dinheiro é importante. Ter um bom plano de saúde é importante. Ter uma casa boa é importante. Ter um carro bom, se te faz feliz, é claro que faz feliz, é bom. Mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. Aquilo que é prioridade na nossa vida é a nossa comunhão com Deus. Deus que tem que estar centrado na nossa vida, porque quando tudo isso acabar, porque vai acabar, quando todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a saúde acabar, o que fica é você e Deus. E qual lugar que Deus tem colocado no seu coração? Nós temos um grupo que ora às madrugadas, e o irmão Jardel, se me permite, irmão Jardel, ele comentou que quando alguém está no hospital, passando por esse tempo que nós estamos passando, ele está só. Ainda mais agora com o coronavírus, a pessoa está só. Nem os parentes podem ir lá ficar 5 minutos, nem um pastor pode ir lá orar pela pessoa, ele está só. Eu lembro do meu irmão que, no dia em que ele foi entubado, ele pediu 5 minutos para o médico falou assim: você tem o tempo que você precisar. Ele orou a Deus, e a enfermeira disse que, ao orar, ele disse: a minha vida está nas mãos do Senhor. Agora ele tem Deus, está na presença do Senhor agora. E quem não tem? E quem não tem Deus em seu coração? É um momento muito difícil. Então é necessário, irmãos, que Deus seja o centro dos nossos corações. É necessário que nós não sejamos ateu na prática. Talvez não somos no coração, talvez não somos na mente, mas muitas vezes somos ateus na prática. Deixamos Deus sempre em segundo lugar e não colocamos Ele como prioridade na nossa vida. Se Deus não tem sido Deus na sua vida, se Ele não é prioridade na sua vida, e se você tem sido um ateu na prática, hoje é dia de transformação. Hoje é dia de mudança. Aqui é o momento em que nós reafirmamos o nosso compromisso e tomamos a decisão em dizer: o Senhor é prioridade na minha vida. O segundo ponto que eu gostaria de ver com os irmãos é que nós fizemos um pacto com Deus. Veja só o que diz Êxodo, o verso 5 do capítulo 20. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Deus não tolera outros deuses. Deus não tolera que nós coloquemos outras coisas no seu lugar. Aqui o conceito é exclusividade. Esse é o conceito. Lembra quando você casou? Quem lembra quando você casou? Levanta a mão, eu lembro, muito bem. Ok, amém. Quando você casou, você participou de um culto ou de uma cerimônia bonita em que você tomou a mão da sua esposa, teve aquele momento de compromisso,
vocês viajaram, ou não viajou também, mas teve o seu momento de lua de mel, e você volta para casa para viver a sua vida, bênção! Agora, já pensou se quando você voltasse da lua de mel, você tivesse que compartilhar o seu cônjuge com outra pessoa? É inadmissível isso. Nem podemos pensar nisso, né? Algo ruim, né? Até o coração bate mais forte. O meu aqui deu uma agitada aqui. Nem pensar essas coisas. Por que você acha que Deus também aceitaria? Deus não aceita. Somos igreja do Senhor. Somos noiva do Senhor. E o Senhor é um noivo ciumento, no sentido zeloso. E o sentido aqui de zelo significa, a ideia é de alguém que zela ardorosamente, com fervor, com dedicação, para que haja fidelidade da noiva. Então é necessário, irmãos, nós entendermos que Deus quer de nós exclusividade. O pacto que nós fizemos com Deus é que nós recebemos o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida, e nós temos então que dar exclusividade ao nosso Deus, para que nós sejamos abençoados e para que a nossa vida possa ser transformada. Porque muitas vezes, irmãos, nós damos exclusividade a outros deuses. Nós damos exclusividade a superstições. Tem pessoas que são supersticiosas e colocam isso como primazia. Essa ideia mesmo de pensar que uma ideia errada. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós sabemos que o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. E aqui é importante notarmos que é um memorial. O pão não há uma transubstanciação, como a Igreja Católica ensina. Não há uma transformação do pão em carne, do suco de uva em sangue de Jesus. Não, isso não existe. Mas também algumas pessoas se dedicam à ceia dizendo é a santa ceia do Senhor. A ceia não é santa. Porque se você entender que a ceia é santa, ela infere graça. E se ela infere graça, significa que só pelo fato de você comer o pão e beber o cálice, você está sendo abençoado. Isso não é verdade. O próprio texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo nos ensina, ele fala que quem toma indignamente ou examinando-se a si mesmo, toma para a sua própria condenação. Então a ceia tomada de uma forma indigna, ela deixa de ser graça e se torna maldição na vida da pessoa. O que nós precisamos entender é que a ceia é um memorial e a bênção da ceia é eu lembrar que Jesus morreu por mim, que Jesus um dia voltará e que eu preciso examinar o meu coração e me comprometer cada vez mais em fazer a vontade do Senhor. Aí a ceia se torna bênção em minha vida. Mas tomar a ceia por tomar é só suco de uva e um pedaço de pão. Mas o simbolismo dela é que é importante. E a nossa consciência da nossa devoção ao nosso Deus é que faz a diferença na nossa vida. Por isso, irmãos, nós podemos entender que existe sim questões de superstição, existe sim pessoas que carregam tipo amuletos e confiam nesses amuletos, pessoas que confiam no jeitinho, vamos dar um jeitinho, pessoas que confiam em dinheiro, não, eu confio em dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que arrecadar bens, não dá tempo de dedicar ao Senhor, não dá tempo de estudar a palavra, não dá tempo de campanha de oração, não tenho tempo disso porque eu preciso pôr o pão em casa, mas tudo isso vai acabar. E nós precisamos aprender que a exclusividade da nossa vida tem que ser dedicada ao Senhor. E todas as vezes que eu abro mão dessas coisas, e eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, há perdas. Eu vou perder o que o outro Deus está me oferecendo. Mas vou ganhar aquilo que Deus quer de mim. E o que Deus quer para a minha vida? Propósito de vida. Sentido de vida.
nós precisamos nos colocar diante do Senhor, com pureza de coração, e desejar uma coisa só: ter comunhão com o nosso Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Deus não permitirá que nos falte nada. E, finalmente, como viver este mandamento? Vigilância e oração. Vigilância e oração. Jesus respondeu em Mateus 22, 37 e 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. O meu desafio, o seu desafio, como família, em nossa casa, é colocar Deus como prioridade e no centro do nosso coração. Quando você voltar para casa hoje, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Olhe para a sua casa. O que tem sido prioridade e quem está no centro do seu coração? Faça uma avaliação. Veja o que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Peça para Deus transformar. Entrega essa situação nas mãos do Senhor. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai transformar a sua família. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que cada dia que passa, nós temos aprendido que o Senhor tem que estar no centro da nossa vida. Tudo mais tem se tornado cada vez mais delegado a segundo lugar, porque Deus tem nos mostrado e Deus tem falado conosco que o importante é que nós possamos ter a plena comunhão com o Senhor, para que Deus possa nos sustentar. Nós temos aprendido isso. Saúde não é garantia de vida. Temos aprendido isso. Dinheiro não é garantia de vida. Capacidade pessoal, profissional, isso não é garantia. Nós sabemos disso. Temos aprendido isso nesses últimos anos, que nós precisamos e devemos colocar Deus em primeiro lugar. Não ter outros deuses diante de nós. Deus tem que ser o Senhor que controla, que dirige, que comanda a nossa vida. Quando nós pensamos em política, nós ficamos tensos, preocupados, porque além de enfrentarmos uma pandemia, a gente enfrenta um bando de lobos que estão lá em cima, preocupados com o próprio umbigo, e cada um puxando farinha para o seu saco, e nós estamos aqui perdidos, mas não estamos perdidos. Olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos dirige. É Ele quem conduz as nossas vidas. É Ele quem cuida da igreja. É Ele que vai abençoar a sua família. É Ele que vai sustentar a sua família. É Ele quem vai cuidar da sua saúde. É Ele quem garante o céu para você. É Ele quem garante o bem-estar. É Ele quem garante a harmonia. O mundo pode desabar ao nosso redor, mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós seremos abençoados. Que o Senhor, na sua graça, amor e misericórdia, abra os nossos olhos. Agora, colocar Deus no trono do nosso coração, só você pode fazer. Nem Deus pode fazer isso. É você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. É eu que decido. Deus será o dono da minha vida. Deus será o dono da minha casa e da minha família e do meu casamento. E teremos, assim, uma vida abençoada, uma vida com propósito. Amém?